O Fluminense venceu o Figueirense no Maracanã na noite dessa terça-feira, na verdade, né, de ontem, para você que está vendo esse vídeo já na quarta, e conseguiu uma boa vitória, classificação e etc. Mas vamos analisar agora individualmente a partida de cada jogador do Fluminense. Seja bem-vindo, você é guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração, e vamos embora analisar. Começando por Muriel, o goleiro do Fluminense. Eu normalmente poderia falar bem assim, uma partida segura e etc. Mas o Muriel fez boas defesas, principalmente aquela cara a cara, né, com o Marquinhos, mas mais uma vez inseguro. Eu vou fazer uma retificação aqui que na última análise, eu depois fui rever e etc. E eu fiz eu diria, não sei se uma injustiça, mas acho que errei na nota dele. Poderia ter sido realmente um pouco mais alta, eu coloquei 7,5, porque eu estava muito puto com aquele erro dele no primeiro lance. Mas, apesar de que a defesa foi essencial, a segunda defesa. Porém, nesse jogo aqui é fato, Muriel foi inseguro. Teve a bola no travessão, que é um erro dele, tanto que ele pede desculpa logo depois, e teve a saída errada, em que ele tá tocando ali atrás, ele vai dar um chutão pra frente, chuta fraco, a bola cai no pé do jogador do Figueirense perto da entrada da área, e ele chuta, o Muriel consegue voltar correndo e ainda fazer a defesa. Mas é um risco essa insegurança, e isso é que me incomoda um pouco ainda. De resto, uma partida mais fácil, né, já que o Figueirense também não ameaçou tanto, não teve aquele chute de fora da área que ele dá uma espalmada também, mas era uma bola mais fácil. Calegari na lateral direita, uma atuação que vai mostrando um rendimento ascendente. É óbvio que quando eu falei do Atlético Paranaense, eu falei, parece que ele não sentiu e etc, etc, etc. Mas é óbvio que o jogador sente, né? Numa partida como essa, contra o Figueirense decisiva, uma boa atuação, consistente, defensivamente mais uma vez, e já, colocando as manguinhas de fora, não sei como é que é o gesto de colocar a manga de fora, mas já indo um pouco mais pra frente. Teve um chute muito forte ali que obrigou o goleiro do Figueirense a espalmar a bola para escanteio, e aparecendo um pouco mais ofensivamente. É claro que, é o que eu já falei várias vezes, a torcida do Fluminense tem que entender que nem todo lateral é um Gilberto ou um Lucas. Desde 2017 a gente convive com laterais que são quase pontas, né? O Lucas que está hoje no Figueirense e o Gilberto. Não é todo mundo assim, e, bem, sobre isso o que a gente pode dizer temos que nos adaptar a jogar também com laterais de maneira diferente. Ainda hoje aqui no canal tem notícias sobre o lateral direito, sobre contratação. Na zaga, uma atuação simples, tanto de Nino quanto de Lucas Claro, sem comprometer tanto. Mais uma vez, porém, eu vi Lucas Claro um pouquinho acima de Nino, mas nada que mudasse, nem na questão da nota, não. Talvez seja algo um pouco mais visual, talvez eu esteja pegando um pouco mais no pé de Nino por exigir, né, que venha dele um nível um pouco mais alto, já que ele, para mim, é o melhor zagueiro da turma ali do Fluminense, da turma defensiva, mas, porém, sem comprometer, uma partida boa, sólida, sem também nenhum muito destaque, até porque o Figueirense também não exigiu. Na lateral esquerda, Egídio. Para mim, facilmente o pior em campo. E é importante a gente ressaltar uma coisa. Eu critiquei aqui várias vezes já Marcos Paulo, critiquei Ganso, critiquei Nenê, muitas vezes até, critiquei vários jogadores. Porém, sempre tem aquele negócio, quando o time está perdendo, esse jogador rende mal. Quando o time está ganhando, esse jogador rende menos. Egídio já pegou o time jogando bem, como foi nessa terça-feira, com o time todo individualmente, taticamente e coletivamente jogando bem, e ele foi mal. Já foi todo mundo mal e ele estava mal também. Não adianta, precisa achar um substituto para ele. Se não confia em Ourinho mais para testar, vai procurar na base, vai achar um igual achou o Calegari. Não pode ser a lateral de esquerda do Fluminense uma avenida e um cemitério de jogadas ofensivas. Egídio errou muito no jogo, errando tanto taticamente, sofrendo no primeiro tempo com o Keké, jogador do Figueirense, tanto ofensivamente também, errando várias jogadas bobas, errando passes de um lado para o outro, errando passe curto. O desempenho de Egídio é tenebroso e o Fluminense precisa abrir o olho. Lembrando, é tenebroso, esse todo aqui de crítica num jogo que o Fluminense jogou bem e que o adversário era da Série B, era o Figueirense. No meio de campo, a gente chega agora até a partida de Yuri. Outra boa partida, mas uma coisa facilitou a vida de Yuri: o Fluminense marcando mais avançado, isso é mais coletivo. Eu falo disso lá na análise pocket, vai lá para poder avaliar até um pouco melhor a atuação dele. O Fluminense marcando na linha de meio de campo, quase com a sua linha que tem Yuri. Isso facilitava o trabalho um pouco dele, que ele podia ser um pouco mais combativo.
Começou muito nervoso, achei que batendo além até do que ele normalmente bate, mas depois bons desarmes, bom passe, inclusive o primeiro gol surge de um passe dele, um bom passe de cabeça que Dodge sofre a falta e vem a cobrança de Nenê. Enfim, uma boa partida que vai mostrando que ele vai se consolidando cada vez mais como um jogador ok para jogar uma Série A, mas eu aguardo ansiosamente a volta normal de Hudson, que tem um rendimento melhor. O outro meio de campo, Dodge. Mais uma vez, chegando bem ao ataque, fazendo essa ligação em velocidade, chutando de fora da área. Vamos lembrar que a chance perdida por Evanilson nasce de um chute de esquerda dele muito forte. Tem se destacado nesse ponto. Sofre a falta do primeiro gol, justamente nessa inversão com o Yuri. Ele vai um pouco mais para frente, sofre a falta. Mas fica um ponto negativo aqui para ficar de atenção. Perdendo bola na entrada da área. Isso me dá medo. Hoje, quase, no caso ontem, né, vocês estão vendo na quarta, quase aconteceu por 2 vezes da saída de bola, ele tentar sempre sair jogando. Às vezes, fazer o simples é mais fácil. E a gente já tomou um gol bobo assim, né, no jogo lá contra o Red Bull, que custou 1 ponto no Brasileirão. Para fechar o meio de campo, a gente, na verdade, hoje foram 4 meio-campistas, né, então eu vou agora para Michel Araújo. Boa atuação de Michel Araújo, muito boa. Achei que 10 minutos dele ele foi mal, que foi os 10 primeiros minutos do segundo tempo, mas aí ele vai lá e faz a jogada, fazendo passo para Nenê fazer o segundo gol. No primeiro tempo, uma atuação muito boa, lembrando muito aquele jogador que a gente via Conca sendo. Não estou falando de qualidade, eu não estou comparando qualidade, eu estou comparando o jogador em si, o estilo de jogo, até por ser canhoto. Tá precisando de um gol, né? Tá merecendo um gol. Ele não tá nem precisando, tá merecendo um gol. Mas muito bem, organizando jogadas, sendo o cara que joga à frente de Dodge também fazendo essa transição. Não marca tão bem, mas é muito voluntarioso na marcação. Ele não é um bom marcador, mas ele é voluntarioso a ponto de ser uma pulga, um chato atrás do jogador e dificultando a ação ofensiva do jogador adversário. É óbvio, toda essa análise é contra o Figueirense. No Brasileirão, ele também tem ido bem. Então a gente espera que ele mantenha esse nível de atuação. Fez o certo. Foi bem no Brasileirão, pegou o time fraco e foi bem também. Para fechar o meio de campo, Marcos Paulo melhorou um pouco a atuação em relação às atuações anteriores. Vamos lembrar, ele recentemente jogou de ponta, contra o Atlético Paranaense ele joga de centroavante. Assim como eu falei de Muriel, acho que cometi uma injustiça com a nota de Marcos Paulo, acho que poderia ser um pouquinho mais alta, de fato ele cria uma ou outra jogada por ali, mas agora jogando vindo mais de trás, que é exatamente a posição em que ele gosta mais de jogar. E que ele joga melhor. É fato, ele jogou melhor. Só que eu preciso esperar. Ele sumiu ali no segundo tempo, praticamente não aparece, mas no primeiro tempo aparecendo bem, dando passes, errando, algo que é normal para aquele que joga naquela posição. Mas eu gostaria de esperar por um motivo, para poder elogiar ou até para poder criticar com mais embasamento. Esse jogo foi contra o Figueirense, então essa melhora pode ter sido uma respirada numa condição mais favorável, né? Contra um time um pouco mais fraco. É sempre bom balizar. Serão pelo menos mais 35 jogos no ano ainda, no ano não, na temporada. 33 são garantidos que são contra times da Série A. Então eu me preocupo muito mais com o que a gente vai desempenhar na Série A do que o que foi contra o jogo contra o Figueirense, que a gente provavelmente não vai enfrentar um time tão fraco quanto o Figueirense. Talvez lá no final do Brasileirão, um time que já tá caindo, mas enfim, você entendeu. No ataque, a gente começa com Nenê. Obviamente, o cara do jogo. E aí você tá se perguntando, a nota que vai aparecer aqui, Gabriel vai criticar, o Gabriel dando 6 pra Nenê depois dele fazer 3 gols e tal. Explicando uma questão das notas. Vocês falam, você é muito rigoroso. Eu sou rigoroso, porque se eu dou uma nota 10 para um cara que fez um gol e botou uma bola na trave e deu uma assistência, o que eu vou dar quando o João Pedro fizer 3 gols em 15 minutos? Né? Acho que foi isso que ele fez em 30 minutos, enfim. O que eu vou fazer quando o Nenê tiver uma atuação dessa? Então, é questão de parâmetro. Ano passado eu dei um 10 e um 9,5. E esse ano eu estou dando o primeiro 9,5. E talvez seja o único. O chute desviou. Desviou e ele bate bem pro gol. Como diria lá o filósofo, só bate quem erra. Então, então ele fez os gols, porque o primeiro gol, me parece que a bola entraria mesmo assim. Entraria, mesmo sem o desvio. Mas Sidão poderia defender, enfim, mas aparentemente seria gol. O segundo, com certeza não seria gol, mas ele conta com desvio. E o terceiro é de pênalti. Independente disso, independente dos gols, uma boa atuação de Nenê. É ele quem dá o passe para Evanilson dominar errado e perder o gol. Ele aparece para botar a bola na área, ele aparece na zaga para desarmar. Ele fez uma atuação boa tendo essa liberdade. Foi só sair da ponta para meia,
começou a jogar bem, mais uma vez. A desconfiança e a dúvida que eu tinha lá no Carioca era o quê? Será que Nenê jogando pelo meio vai render no Brasileirão? A gente ainda está em dúvida quanto a isso. Ele rendeu um pouco contra o Red Bull, não jogou contra o Atlético Paranaense, rendeu um pouco contra o Internacional e antes estava jogando na ponta, uma posição diferente. Mas na Copa do Brasil é decisivo. Já é o artilheiro do ano do Fluminense com 15 gols e também artilheiro tirando o Carioca. Então vamos focar também em analisar a atuação de Nenê, não só com o ranço que de repente você tem, mas falando só sobre a nota, por que não é 10? O ponto aí que tira é, primeiro, porque ele cansa, né? Não joga o jogo inteiro com o mesmo desempenho, e também pela importância da partida. É óbvio que era uma partida importante, valia o ano, etc. Mas era o Figueirense numa terceira fase de Copa do Brasil. Uma atuação dessa no Brasileirão, uma atuação dessa na Sul-Americana, uma atuação dessa se fosse o Cruzeiro ou o Grêmio do outro lado, óbvio que teria um tamanho maior. Mas na Copa do Brasil, contra o Figueirense, no início das fases, é óbvio que perde um pouco disso. Porém, atuação espetacular, a melhor atuação do ano para mim, dada as notas que eu dou aqui, né? Para fechar, Evanilson. E tá numa má fase. Não é hora de massacrar. Eu já vi gente me respondendo lá no Twitter falando: Evanilson, eu não sei o que vocês veem nesse jogador. É muito fraco, não faz gol de rebote. Meu amigo, para ser centroavante tem que fazer gol de rebote num time que não chuta de fora da área. Pelo menos não chutava. Então, assim, vamos com calma. Tá passando por uma oscilação, mudou o formato de jogar. E vamos lembrar que é um bom finalizador, que não pode entrar na espiral ruim que Marcos Paulo entrou no início dessa parte agora pós-paralisação. Evanilson perde 2 gols claríssimos, tem uma nota baixa aqui por causa disso, porque o desempenho foi ruim, porque além de perder esses 2 gols, o primeiro mais ou menos, mas o segundo não pode perder, que é o que ele dá o tapa e o seguidão defende. Agora, independente disso, uma partida apagada, não apareceu tanto assim quanto aparecia para o jogo, mas é óbvio, ele se destaca muito mais contra times que atacam muito mais o Fluminense. O Figueirense tentou fazer isso, mas o combate do Fluminense, ainda na intermediária, ajudou. Precisa de um gol para voltar para a boa fase, mas é fato que o cara que não erra finalizações, vamos lembrar, ele acertou mais uma vez o gol, tem um rendimento bom e a gente pode esperar dele gols no Brasileirão. Agora uma passada rapidíssima pelos reservas, porque, por exemplo, o Wellington Silva entrou já aos 40. Não tem análise porque o Fluminense já estava 3-0, o Fluminense cagou e andou para o jogo depois disso. Fred também, mas Fred fica um pontinho aqui. Fica com sem nota, etc, mas entrou errando tudo. Me preocupa. Já a gente vai ter que ter uma conversa sobre Fred. Mas está me preocupando. Tomara que seja só uma impressão, falta de ritmo. Sobre Paulo Henrique Ganso, entrou com 30 minutos e, bem, como eu falei, o Fluminense depois com 34 minutos faz o terceiro gol e fica só tocando bola. Então não tem muito como analisar a atuação dele. O fato é que quando ele entra, o Figueirense erra um passe, a bola sobra no pé dele e ele que dá a enfiada para Michel Araújo fazer o lance que vai gerar o pênalti. Foi um bom passe? Foi. Foi excepcional? Não. Para mim, acho que Marcos Paulo talvez ali também desse o mesmo passe, Nenê desse o mesmo passe, enfim, foi algo de espetacular. Uma boa entrada, depois o Fluminense quis rodar a bola, só tocar a bola, e ele fez o que o jogo pedia. Para fechar, os reservas que entraram, Iago, que entrou no lugar de Yuri, que sentiu, detalhe, o Yuri sentiu, por isso que ele saiu. E no banco, o Odair poderia ter colocado o Hudson, mas acho que não queria correr risco de lesão, colocou Iago, trouxe Dodge para trás e Iago entrou para fazer essa ligação, mas num momento onde o Fluminense já ganhava por 2-0 e já tinha um ritmo um pouco mais lento, né? O Fluminense não estava pressionando para poder matar o jogo. Iago entra, toca bem a bola, força ali um pouco na marcação, mas o próprio Figueirense não estava muito forçando também para achar o gol. Para fechar a análise, Odair Hellmann acertando. Eu já falei várias vezes aqui que o Odair Hellmann é um técnico limitado. Ele tem um conhecimento limitado. Ele acertou uma forma de jogar no Internacional e tentou implementar essa forma no Fluminense. Essa fórmula funcionou por um tempo. Quando parou de funcionar, ele demorou a perceber que ele precisava mudar. Mas está mudando. Já testou nesses últimos 3 jogos o 4-2-3-1, o 4-4-2 e agora o 4-2-2-2. Já testou 2 linhas de 4, agora com 2 volantes e 2 meias. Está testando formações, está tentando achar uma melhor forma e é por isso que eu gosto agora de pedir calma para o Odair Hellmann. Óbvio que sábado tem clássico contra o Vasco. E aí, meu amigo, não inventa não. Vamos para o simples, vamos para o que está dando certo e vamos tentar tirar a invencibilidade deles. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu.